Então, primeiro, sejam todos bem-vindos à 19ª Semana Espírita da Casa da Fraternidade, em comemoração a mais um aniversário desta casa. No dia 28 de setembro de 87, Dona Noélia, juntamente com alguns amigos, se uniram e, sob a liderança dela, construíram ou iniciaram nessa casa, e a sua construção durou algum tempo. Então, hoje a gente aproveita, no primeira fala, para agradecer a ela, agradecer aos companheiros que naquela época se juntaram para dar início a essa grande instituição que, ao longo desses 36 anos, tem acolhido todos nós. Muitas vezes eu penso que a nossa função é apenas fazer as pessoas sorrirem. Às vezes a pessoa chega triste, sabe, cabisbaixo, e nós, através do diálogo, das terapias que o Espiritismo oferece, damos a essa pessoa esperança, consolo, e ela busca um novo caminho. Aí vai buscar a sua reforma íntima, e não nos custa financeiramente fazer isso. Nos custa dedicar. E aí, esse é um momento importante de agradecer a Dona Noélia e toda a equipe, todo o pessoal. E a gente estende a todos que passaram por aqui durante todo esse tempo. E nós vamos formar uma mesa, que homenagem é bom fazer, é bom reconhecer. E aí nós vamos chamar Marta. Cadê Marta? Marta, eu não lhe avisei, porque senão não seria surpresa. Por favor, sente aqui, que você vai estar sendo homenageada como fundadora da casa. Você fez parte daquele momento. Você não vem? Oi? Você representará os fundadores. As pessoas estão aqui para nos ver. Marta representando os fundadores e Marina representando os trabalhadores, aqueles que dirigiram durante todo esse tempo, 36 anos. Ela já foi presidente dessa casa, hoje é presidente do conselho. Sente ali, Marina, na mesa. E aí, agora, que as duas vão sentar ali, por favor. Está com medo, Marta, da mesa? Ah, tá, tudo bem. Marta está com um joelho de 36 anos de trabalho, sabe como é, né? Agora vamos fazer uma salva de palmas, assim, calorosa para elas, pelo motivo que elas estão ali. E desta forma, queremos que todos se sintam homenageados. Tem, inclusive, mais gente, certo? Eu quero ser justo com uma coisa. Nós temos alguns parceiros que tem, inclusive, no meio, pessoas que nem vêm aqui, sabia? E sempre nos ajuda quando a gente pede alguma coisa. A Dora é a pessoa que faz esse trabalho aí de contato com as pessoas. E nós temos um grupo que nós chamamos de Parceiros por um Mundo Melhor. Aí temos, deixa eu ver a lista aqui para não pular ninguém. Vocês notaram que o piso está brilhando hoje? Então, tem uma empresa de nome WS, o proprietário ficou de vir hoje, não sei se ele veio. Está presente? E toda Semana Espírita, a Dora pede para eles, que é uma pessoa que ela conhece há muito tempo, e eles vêm aqui e dão um tratamento no piso. Então, temos que agradecer por isso. Eu não sei por quantos anos eles fazem isso. Temos os Palazani, hoje estão aqui Crisóstomo e Lucila, eles sempre contribuem com a nossa casa de uma forma muito significativa. O Centro Auditivo, Taigara, que também tem nos ajudado, e eles só vieram aqui pouquíssimas vezes. Boca do Rio Autopeças, que é Léo, que é trabalhador da casa. NC Materiais de Construção, a gente compra sempre com eles também, porque ele trabalha aqui e nos ajuda com certeza. Quality Auditores, que faz a nossa contabilidade, é o esposo de Betânia, junto com ela, que são donos da empresa. A nossa contabilidade eles fazem o ano todo, não nos cobra por isso. Toque de Festa, que também tem toque de festa e toque de final.
que toque de festa, salão de festa, eventos, já fizemos eventos lá também, e toque final eles vendem mármore e granito. Então, sempre que a gente precisa, a gente compra lá. E eu recomendo a vocês que a gente tem que pensar nesses empreendedores, na hora que precisar de usar o serviço, e nessas empresas que são parceiros. Aí eu vou aproveitar, ali, Crisóstomo está ali. Quando eu faço um exame que eu preciso com urgência, a gente liga para eles. Se vocês precisarem, a gente vai incomodar eles. Vamos ligar e falar, olha, estou precisando disso aqui com urgência, quem sabe ele vai dar um jeitinho. Bem, vamos aplaudir os nossos parceiros. E nós precisamos continuar os agradecimentos, porque não podemos esquecer de ser gratos. Gratidão é algo importantíssimo. Então, agradecemos a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores que mantêm essa casa. Sem eles, nós não somos nada. Eles protegem desde o minuto que você entra ali na frente. Aos fundadores, eu já falei. Aos associados, que cada um com sua pequena quantia, nós não temos dízimo. Nós temos contribuições que as pessoas fazem. Eu sempre digo que se nós chegarmos no final do ano, pagar nossas contas todas e ficar zero, está ótimo. Nós somos uma fundação sem fins lucrativos. Atualmente, nós estamos juntando dinheiro para botar ar-condicionado no salão. Aí, vocês quiserem ir doando, fiquem à vontade. Né? Essa parte a gente libera. Doe quanto quiserem. Os frequentadores, eles são a razão da gente existir. Então, temos que agradecer a eles. Uns vêm com dificuldade, se organizam, aí fica. A gente sempre diz, quando eu faço a entrevista, olha, você não tem obrigação conosco. Você vem, no dia que você se sentir bem, se quiser voltar para a sua igreja, de onde você veio, não tem problema. Se quiser continuar conosco, muito bom. Que a doutrina espírita ela é muito liberal. Ela é bom senso. Bem, temos que agradecer a Dora e a equipe de eventos. Não podemos ter esse salão bonito, arrumado, tudo organizado e sair daqui sem agradecimento, senão eu apanho em casa. Palma para eles. O pior é que nesse caso eu apanho. E os palestrantes que estão aqui o tempo todo, temos aqui Edson, Ana, Gislaine. Acho que eles podiam levantar, né, os palestrantes, para receber as palmas. Só levantar um pouquinho, Ana, aí. Cadê Gislaine? Também está aí. Vieram os 3. Eles estão representando todos os outros, que foi um ano de trabalho e vários aí, né? Bem, agora a Edson vai nos trazer a mensagem do que é o Espiritismo. Será uma palestra curta, porque nós estamos com fome. Logo depois tem a peça, que também é bem curtinha, tá? Edson, por favor, assuma a partir daqui. Se eu esqueci de alguém, me perdoem, que os cabelos já estão ficando brancos, é porque eu pinto, eu uso shampoo, tá? Mas eles já estão ficando brancos. Bom dia a todos. Que cometi uma falha. Eu iria fazer a prece, mas eu vou botar a Marina para fazer e eu esqueci. É emoção, nervoso. Pronto, Marina. É a emoção de presidente. Um bom dia a todos. Apesar de Luiz já ter agradecido a dona Noélia, primeiramente agradecendo a Deus, não é, por ter nos enviado a dona Noélia, pela fundação desta casa, que nos acolhe há 36 anos. É muito tempo, né? Então, com certeza, ela está aqui presente, participando da nossa alegria. E agradecer esses companheiros todos que fazem parte dos nossos trabalhos, os assistidos, as pessoas que vêm aqui apenas, às vezes, só para assistir palestra. Então, agradecer a todos eles. Eu dizia a uma companheira que, quando nós chegamos aqui, que vamos encontrando os companheiros, cada abraço que nós recebemos é uma transmissão de energia muito, muito boa. Que no dia que a gente, por algum motivo, não pode chegar aqui, a gente sente muita falta. Então, vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos a Jesus,
agradecer mais uma vez por esta casa, por esta doutrina maravilhosa que nos conforta, que nos esclarece, que nos dá o suporte necessário, principalmente para aqueles momentos mais difíceis. Nesse instante, Jesus, mais uma vez nós te agradecemos. Agradecemos a doutor Bezerra de Menezes, que é o mentor desta casa, e que inspirou Dona Noélia para fundá-la. Ela que já havia fundado a casa de oração, doutor Bezerra, intuiu-a, inspirou-a para que ela fundasse também esta casa. E pedimos a espiritualidade bondosa para que esta casa possa continuar fazendo jus ao seu nome, Casa da Fraternidade. Que a fraternidade possa reinar nesta casa, unir todos nós, para que sejamos realmente fraternos, para que possamos acolher todos aqueles que aqui chegarem necessitando de um auxílio, de um abraço, de uma palavra. Que possamos, Jesus, continuar como trabalhadores da tua seara. Que tenhamos a saúde, a perseverança, a alegria constante e, principalmente, a convicção de que o amor ao próximo é a nossa bandeira. Nesse instante, Senhor, te pedimos a permissão para iniciar a tarefa da manhã com a prece que nos ensinastes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que a tua paz, Jesus, permaneça conosco, hoje e sempre. E agora quem cometeu um agafe foi eu, viu, Luiz? Esqueci de agradecer a atual presidência, né? Para quem nós pedimos uma salva de palmas. Mas eu sou vice, viu? A presidente está no interior viajando, ela mora hoje fora. Agora a Edson vai. Assim tá bom. Isso, agora tá bom. Tá caindo. Isso. Pronto. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe. Jesus abençoe a Casa da Fraternidade para que possa continuar durante muitos anos a espargir essa luz, a receber esses corações amorosos, compreensivos, tolerantes, que sempre nos recebem aqui com muito carinho. Eu quero agradecer à Casa da Fraternidade, Dona Noélia Rodrigues, nas pessoas de Luiz e Lucidalva, que são aqueles que me dão trabalho, nem sempre o trabalho é esperado, mas é sempre com muita gratidão que nós aqui viemos, que nós aqui falamos. E é sempre com muito aprendizado, porque a ideia de ensinar é sempre uma ideia equivocada de nossa parte, porque somos sempre nós que aqui estamos falando, estamos aprendendo. Quando a gente desce, que alguém vem, fala alguma coisa, traz uma ideia. Quando a gente, nas aulas de quarta-feira do curso de mediunidade, quando a gente vai com uma aula preparada para falar e lá a gente escuta tantas histórias emocionantes, a gente escuta tantas histórias de muita sensibilidade, de muita grandeza espiritual, que nós lá chegamos como professores e quando saímos, sempre comento com Ana,
quanto que a gente aprende, o quanto que a gente se emociona e o quanto que a gente reconhece que aqueles que se colocam na posição de alunos têm muito a nos ensinar. Tem muitas vezes uma grandeza, uma evolução espiritual para suportar dificuldades nas suas vidas que nós ainda não desenvolvemos. Então, a ilusão de ensinar, ela é muito boa, porque nos leva a compreender que é sempre uma troca, é sempre um aprendizado de ambos os lados. Então, agradeço a oportunidade. Aqui é claro que Luiz me deu 30 minutos, que eu pretendo falar em 29. É claro que eu não vou poder dizer o que é o Espiritismo, que é imenso, nesse pequeno tempo. Mas a ideia é que a gente possa lançar alguma provocação, uma provocação de um pensamento que me é pessoal, mas que tem tudo a ver com essa doutrina. Porque não sei se vocês sabem, eu vou falar bastante de filosofia. O Livro dos Espíritos, quando ele foi lançado, na sua capa original, trazia na parte superior da sua capa a palavra filosofia espiritualista. Então, o espiritismo é uma filosofia. A ideia é que a gente possa sair daqui consciente de que nós estamos aqui numa doutrina que é uma ciência, que é uma filosofia e que é uma religião também para nós. Então, para a gente começar, o que é o Espiritismo? É uma ciência de observação, porque foi a partir das observações que têm um cunho científico, é que se conseguiu estabelecer a compreensão de partes, e essa compreensão de partes puderam ser unidas, formando um arcabouço, uma doutrina maior. Então, o aspecto científico é esse aspecto que estuda as manifestações dos espíritos num método que é chamado método indutivo. O aspecto filosófico é aquele que pega todas essas manifestações que foram trazidas cientificamente e tenta esboçar a partir delas as consequências morais destas análises científicas. Tenta se concluir e assentar uma doutrina. Esse é o aspecto filosófico. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem do destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. O aspecto religioso é exatamente a aplicação desses princípios filosóficos. Então, o científico, como eu falei, o aspecto científico ele foi traduzido a partir de um método que é chamado método indutivo, que é um método que parte de observações específicas. Eu já vou logo acalmar vocês, fiquem tranquilos, que eu vou tentar pegar aí um aspecto complexo de tudo e tentar traduzir, tentar trazer uma certa leveza para que a gente não fique também, de uma certa maneira, impactado ou de uma certa maneira desestimulado. Mas esse método indutivo, ele pega a observação específica de partes para se concluir de forma geral, trazer uma conclusão geral. De muitos exemplos de diferentes partes, os cientistas podem tirar uma conclusão geral, podem desenvolver teorias a partir da observação sistemática de fenômenos, de partes. E o interessante da gente perceber é que muitas vezes as pessoas falam, mas o Espiritismo diz que ele é uma ciência, mas não é uma ciência. E muitos cientistas dizem, não é uma ciência, são eles que dizem. Só que a teoria da evolução de Darwin, ela foi desenvolvida a partir de um método indutivo, com base nessas observações de partes, a partir da observação de partes da diversidade biológica. É o método indutivo que o Espiritismo utiliza, o mesmo método. Observação de partes das informações que os espíritos nos trazem. É o método indutivo científico.
As leis de Newton da mecânica foram também trazidas e desenvolvidas a partir de observações indutivas. Gregor Mendel, considerado o pai da biologia, a partir das observações indutivas em ervilhas, ele realizou seus estudos sobre hereditariedade. Então, por que o método indutivo ele é válido para Mendel, ele é válido para Darwin, ele é válido para Newton, mas dizem não é válido para o espiritismo? Então, a gente percebe que, obviamente, que é sim uma ciência. Eu vou falar, para a gente entrar na filosofia, eu vou falar só alguma coisinha da mitologia. A gente percebe aqui na Casa Espírita, por exemplo, que a grande maioria das pessoas que aqui chegam com problemas, com dificuldades, com tristezas, é porque elas têm uma dificuldade de compreender aquilo que aconteceu. Compreender uma dor, compreender uma perda, compreender uma dificuldade que está passando. Então, o ser humano, ele tem esta necessidade de compreensão daquilo que acontece à sua volta, daquilo que acontece consigo mesmo. A compreensão é um aspecto importante da nossa racionalidade, da nossa razão. A nossa inteligência pede a compreensão. Por conta disso, desde lá do passado, surgiu a mitologia como sendo uma narrativa. Os mitos que vão falar sobre o surgimento do homem, dos deuses, do mundo, naquele tempo antigo. O mito não é uma fantasia, mas é algo que vem preencher este anseio do ser humano de compreender aquilo que está à sua volta, de conferir um sentido à sua vida, de trazer uma ideia da concepção da realidade. Aqui, nós lá na frente, vamos chegar no Espiritismo, porque nós, no Espiritismo, como filosofia, nós temos uma concepção da realidade que para nós é muito importante, a compreensão. Então, nós precisamos compreender essa realidade. E no mito, a realidade ela era compreendida, essa concepção, compreendida a partir dos deuses. Tal Deus fez os céus, tal Deus controla os mares, tal Deus fez a terra. Cada Deus era responsável por fazer alguma coisa. Então, temos lá, na mitologia, na Ilíada e no Exíodo, essas narrativas míticas. A diferença da mitologia para a filosofia é uma diferença enorme, uma diferença muito grande, porque a mitologia ela é estática, ela não admite crítica, ela não evolui. Então, chegou um ponto que aquela metodologia não atendia mais essa nossa necessidade de compreensão, essa nossa necessidade de ter um sentido às coisas que estão à nossa volta. E, por conta disso, surge, então, a filosofia. A filosofia tem um outro caráter, ela é dinâmica, ela admite a crítica. Todas as escolas filosóficas, e isso é uma coisa interessante da gente perceber, todas as escolas filosóficas, elas foram criadas por 2, 3, 4 filósofos, e um lança uma ideia, o segundo critica aquela ideia, transforma aquela ideia numa ideia diferente, o terceiro traz uma ideia novamente diferente, e assim são as escolas filosóficas, e a beleza da filosofia é porque exatamente ela admite essa crítica. Ela é dinâmica, ela vai se alterando nessa explicação. E por que ela surge? Porque aquela explicação da mitologia não nos atendia mais à nossa razão, à nossa racionalidade, surge a filosofia para trazer uma outra maneira de explicar o mundo que estava à nossa volta. E essa maneira de explicar a filosofia surge com Tales de Mileto, lá 600 anos antes de Cristo. Tales cria a filosofia onde ele vai dar uma explicação para a realidade à nossa volta. Ele vai explicar não mais porque foi o Deus que fez, o Deus A, o Deus B, o Deus C que criou. Ele vai tentar explicar o mundo de uma forma racional. E ele vai explicar isso, ele vai dizer que a origem de tudo é a água. Tudo é formado de água, porque até o úmido, até o fogo tem água, porque quando você
queima uma tora de madeira, sai dali o vapor, porque tem água. Então ele vai dizer que a realidade, toda a realidade, tudo que existe é formado de água. Vai dizer que o mundo, uma concepção da realidade de mundo, para ele, o mundo flutua sobre a água. O alimento de todas as coisas é o úmido. Até o calor se gera do úmido. O discípulo dele, Anaximandro, vai dizer que não é a dinâmica da filosofia. Vai dizer que não é a água, que tudo é formado por um elemento que se chama perion, que é tudo indeterminado e limitado. E o outro discípulo, Anaxímenes, vai dizer que a substância única de todas as coisas é o ar, a pneuma, invisível e infinito. E para nós, na nossa concepção da realidade, nós temos uma substância que forma todas as coisas. Nós temos, o Espiritismo tem também. Nós temos o fluido cósmico universal, que a partir das suas transformações, todas as coisas são criadas por um ser inteligente, por um espírito que molda o fluido cósmico universal, transforma e cria tudo que temos ao nosso redor. Então a gente vai tentar passear aqui de uma forma lúdica, porque a filosofia, nessa maneira de enxergar os contrários, vem o Heráclito, que é aquele que diz que ninguém passa pelo mesmo rio duas vezes. E ele vai dizer que o princípio de tudo é o fogo. E ele vai dizer uma coisa importante, ele vai dizer que tudo está em permanente mudança, tudo muda. E aí nós temos um outro, que é o Parmênides, que vai dizer então, depois dele, que nada muda, que a mudança é tudo uma ilusão, nada muda. Então, essas duas correntes filosóficas entram em conflito. Tudo muda ou nada muda? Para nós que temos um pouco mais de idade, a gente gosta mais do Parmênides. Nada muda. Eu estou mais velho, mas é uma ilusão de vocês. Nada muda. Para quem quer mudar, pega o Heráclito do Rio, que ninguém entra duas vezes. Tudo muda. E aí, para que a gente possa evoluir filosoficamente, antes desta evolução, antes dessa discussão sobre a ideia dos dois, aparecem os sofistas. Os sofistas trazem. E aí é uma discussão muito grande na filosofia, porque os sofistas, eles eram não filósofos, mas pessoas de extrema inteligência que eram contratados na Grécia. Eles eram contratados para ensinar retórica, ensinar os políticos a falar e convencer as pessoas de qualquer coisa. E essa inteligência deles e com as ideias deles, eles criaram muita confusão, do meu ponto de vista, mas outras pessoas, outros professores, outros entendidos, acham que a contribuição deles é muito grande. Mas eles trouxeram uma ideia, em especial Protágoras, de Abdera, vai trazer uma ideia que ela está presente até hoje, e ele vai dizer que sábio é aquele que é capaz de reconhecer o que é mais útil, porque para esses sofistas o que interessa é a utilidade. Daí vem o utilitarismo, que é uma doutrina que importante é o meu prazer, importante é que eu esteja bem, importante é o gozo. Tudo isso vem daí, vem de uma frase que é a seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Então, se o homem é a medida de todas as coisas, eu tenho o meu universo e eu digo o que é justo, mas você tem o seu, no seu universo é você quem diz o que é justo. Então, nós não temos uma medida, nós não temos um parâmetro superior, porque cada um é a medida de todas as coisas. Não existe um critério universal de verdade. E vão dizer eles que uma coisa pode se afirmar algo de uma coisa, mas também pode se afirmar o contrário daquela mesma coisa. É a ideia da política que ainda persiste até hoje, né, na nossa vida. Então vem depois o Sócrates, que vai combater com os sofistas e vão dizer que os sofistas são rejeitados porque o Sócrates e o Platão
eles venceram a batalha porque eles são os vencedores daquela guerra e que a história é contada sempre pelos vencedores. Porque Sócrates combatia isso, Sócrates se torna importante, porque Sócrates não quer saber concepção da realidade. Passou anos tentando entender de que era formado o mundo, de como era moldada a nossa realidade, e ele desistiu, porque ele falou que não, isso não dá para mim. Eu não vou entender isso, eu não vou chegar numa ideia que seja correta. Ele desistiu e tentou fazer uma coisa diferente, que é elaborar uma ética, elaborar uma maneira de viver, elaborar uma maneira de nos comportarmos em função da nossa razão, da nossa inteligência. Então, ele rejeita tudo aquilo que os sofistas diziam, o relativismo, rejeita o subjetivismo, rejeita as ideias dos sofistas, ele crê em leis universais. Vai dizer que as coisas, muitas vezes, as respostas estão dentro da nossa própria mente. E é o método dele, maêutico, de buscar a verdade que está dentro de você mesmo. Então, ele faz perguntas. E perguntas é uma coisa interessante, porque o próprio Espiritismo ele é feito com base em perguntas. Eu espero que vocês possam sair daqui hoje com muitas questões, porque questões é o que movimenta. Questões é o que movimenta a nossa busca. E a nossa busca é o que consolida as nossas ideias. Então vem o Sócrates e traz essa ideia. Depois dele, discípulo dele, vem o Platão. Sócrates não escreve nada. Tudo que se sabe de Sócrates era Platão que dizia. Sócrates diz isso, Sócrates disse aquilo. Mas Platão, ele cria uma ideia, e aí a gente se lembra do Heráclito, que diz que tudo muda, ninguém entra no rio 2 vezes. E do Parmênides, que diz que nada muda. E aí o Platão vem e concilia esses dois mundos, do que tudo muda para o mundo que nada muda. E ele cria esse dualismo platônico do mundo das ideias, que está lá em cima, é o mundo perfeito, é o mundo das coisas perfeitas que está no alto. Esse mundo das coisas perfeitas é eterno, imutável e incorpóreo. E o segundo mundo é o mundo das coisas, o mundo dos seres causados, das coisas que são criadas, que é este mundo impermanente, temporal e corpóreo. Então ele juntou os dois. O mundo que nada muda é o mundo lá, celeste, das coisas perfeitas. E o mundo que tudo muda é o mundo aqui, transitório e impermanente, das nossas mudanças. Essa ideia platônica, nessa conciliação que ele faz, vai nortear o cristianismo, vai nortear até o espiritismo, de uma certa maneira, a gente bebe nessa fonte. Vem Aristóteles e traz para a gente uma obra rica que vai influenciar o pensamento ocidental. E aqui tem uma figura interessante porque Aristóteles vai discordar de Platão, porque Platão dizia que as ideias perfeitas, todas as coisas perfeitas estavam lá em cima, e que a gente tinha que acessar essas coisas perfeitas. E que era lá que estava o conhecimento. O conhecimento estava lá naquele mundo inteligível, o mundo de pensamento, o mundo da inteligência, o mundo celeste. Lá estavam as coisas perfeitas e lá estava o conhecimento. E aí vem Aristóteles, a partir dele se cria a ciência, um gigante, são dois gigantes. Ele cria uma obra que vai influenciar todo o pensamento e ele vai reafirmar. Ele vai dizer que ele vai afirmar o contrário de Platão. O mundo sensível, este mundo em que vivemos, é capaz de gerar conhecimento. O conhecimento não está só lá, porque as coisas, elas têm a essência das próprias coisas, e a partir das coisas a gente pode buscar a sensação e a razão e descobrir essas coisas. Então são esses dois mundos contrários. Depois a gente vem com, mais à frente, uma briga de duas ideias. Ideias que ainda estão, tudo muda, nada muda, ou existe algo lá, eterno, existe um conhecimento que é lá de cima, perfeito, ou não existe nada, só existe aqui, neste mundo material. A ideia do racionalismo que Descartes defendia. Descartes, para
combater aqueles sofistas, aqueles caras que diziam que o homem é a medida das coisas, que a gente não pode ter certeza de nada. Descartes vai inventar uma ideia de que se tudo for falso, se eu estou aqui, mas eu não estou, eu estou sonhando. Se até meu sonho é uma produção de um demônio, de um ser que produziu isso aqui. Se eu não tiver certeza de nada, se nada puder ser certo, uma coisa eu vou ter certeza. Eu vou ter certeza que eu estou pensando nisso tudo. E se eu penso, eu existo. Então você pode tirar tudo de mim, pode tirar todas as certezas, mas não vai tirar de mim a certeza de que eu existo. Porque se eu penso, eu existo. Isso é o que ele traz para nós e traz a ideia firma essa ideia num dualismo mente-corpo, mente, espírito, corpo, físico. Contra ele, no empirismo, vem o Locke, John Locke, mas em especial David Hume, que vai firmar a ideia de que não existe nenhum conhecimento a priori, não existe nada que você possa trazer de lugar nenhum. Tudo é a posteriori, tudo conhecimento é aqui, no mundo sensível, no mundo material. Todo conhecimento vem de cá. Então, surgem essas duas ideias também diferentes. E aí vem uma pessoa, depois dessas duas ideias que ainda estão em debate, ainda estão em luta no nosso mundo, ainda se debate o empirismo, o racionalismo, existe um conhecimento inato ou não existe? O Espiritismo diz para nós que nós temos um conhecimento inato, nós trazemos algo. E essas ideias ainda estão em luta, mas vem Kant, que é também outro gigante, vem dizer para a gente que conciliar a experiência e a razão, mas Kant, de uma certa maneira, vai se dobrar a David Hume e vai dizer que, sim, todo conhecimento é aqui, no mundo sensível, no mundo da matéria. Mas, no mundo da razão, no mundo do intelecto, é que esse conhecimento pode ser compreendido, porque a razão, o intelecto, é que fornece as condições de tempo e espaço para que, então, as sensações possam ser integradas na nossa razão. E vai dizer que na ética há um imperatismo categórico, eu tenho que agir de forma que eu possa agir em qualquer lugar, em qualquer tempo, universalmente, para que eu possa ser aceito. E tudo isso vem nessa caminhada da filosofia para que a gente possa compreender toda essa luta de ideias, até que chega na modernidade, porque Aristóteles dizia uma coisa também, de que assim, os números perfeitos, as coisas perfeitas estão lá no céu. Então, aqui, no mundo material, nós não temos a perfeição das coisas, né? Então, uma ideia aristotélica que prevaleceu. Então, quando se fazia um projeto, se fazia um desenho, não se colocava cotas, medidas, nada disso. E aí surge Galileu vai trazer para nós as medidas, vai trazer para nós, Newton também, uma nova maneira de conhecer o mundo. Vai surgir a química, a física, a biologia, tudo isso nessa modernidade, cada uma com uma competência particular. Vai surgir a valorização de todas essas medidas. Para que a gente possa chegar no momento em que a filosofia espírita possa, a partir de várias compreensões diferentes, possa surgir, porque a doutrina espírita, ela é uma filosofia como tantas outras filosofias. Nós temos a nossa concepção da realidade, que o mundo, a realidade, é formada por Deus, espírito e matéria. No fluido cósmico universal, que tudo transforma e tudo permite para nós a construção. Deus, inteligência primária, causa de tudo. Os espíritos são seres imateriais, imortais, que têm um papel central nessa interação do mundo material e espiritual. A matéria é o elemento mais denso da realidade. Tem uma ontologia, um estudo do ser, que se baseia na crença de várias ordens espirituais, uma ordem hierárquica, evolutiva, os espíritos desencarnados e os encarnados, todos eles constituem uma determinada hierarquia evolutiva, uma ética espírita que está enfatizada no progresso moral dos indivíduos como parte da sua evolução, dentro de uma lei de causa e efeito.
Então, a gente tem todos os elementos que todas as outras filosofias têm, mas nós temos um elemento a mais. Nós temos um elemento, porque todos esses elementos, a teologia do Espiritismo, na primeira parte do Livro dos Espíritos, o estudo do ser, das relações dos Espíritos, na segunda parte, a ética espírita, na terceira parte do Livro dos Espíritos, e a gente tem, na quarta parte do Livro do Espírito, algo que nenhuma filosofia, ninguém traz para nós, que é o esclarecimento das esperanças e consolações, do resultado das nossas ações, como as nossas ações impactam sobre nós mesmos. E esse esclarecimento e essas consolações para a nossa vida é o resultado que ninguém tem. É a solução que ninguém tem. Mas para a gente concluir, o pessoal está com fome. O Espiritismo é uma religião. O Espiritismo é uma doutrina científica e filosófica, com efeitos, com consequências religiosas, como qualquer filosofia espiritualista, nos diz Kardec. Mas toda essa trajetória que a gente colocou aqui foi para a gente compreender uma coisa que Jesus falou. Jesus falou lá atrás para nós. João, capítulo 16, 12 a 14, Jesus vai dizer para nós: ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Vós não podeis compreender agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, toda essa trajetória que a gente coloca do pensamento, de várias filosofias, várias concepções da realidade que foram criadas ao longo de todo esse tempo, várias éticas, várias maneiras de interpretar e entender o homem. Na modernidade, eu deixei de falar, mas na modernidade surge direitos humanos, surge liberdade, liberdade de credo, surge a ciência como algo positivo que pode nos dar resultado. Então, tudo isso que aconteceu durante todo esse tempo, toda essa trajetória filosófica que a gente aqui falou, é porque foi preciso de tempo, foi preciso aprendizado, foi preciso desenvolvimento de várias concepções da realidade para que a concepção da realidade verdadeira que o Espiritismo nos traz pudesse ser compreendida. Foram preciso que várias éticas fossem desenvolvidas para que a gente possa compreender que não há ética mais sagrada do que a lei de causa e efeito, que faz com que você viva aquilo que você endereçou ao outro. Todos esses enfoques relacionais foram importantes. Foi preciso que se desenvolvesse o respeito ao ser humano, a liberdade de culto, a liberdade pessoal, os direitos civis, para que as ideias dos espíritos pudessem ser compreendidas, ser disseminadas. Tudo isso foi importante para que aqui o pensamento do Espiritismo, foi preciso que a ciência surgisse antes para que pudesse, a partir dos métodos científicos, se desdobrar e se compreender aquilo que o Espiritismo nos traz. Foi preciso que a filosofia fizesse esses diversos questionamentos, até conflitantes, para que a gente pudesse compreender a nossa doutrina. E a religião espírita é uma religião. O Espiritismo é uma religião. É uma religião de amor e de sabedoria. Lá está escrito para todos nós: amai-vos e instruí-vos. Amor, sentimento, respeito, ética, amai-vos. Instruí-vos, aprendei de mim, Jesus disse, aprenda, conheça, compreenda a sabedoria, amor e sabedoria, duas asas de libertação do espírito. E nós, com essa doutrina de amor e de sabedoria que aqui estamos, se nós, a partir dessa doutrina e dessas explicações de amor e sabedoria, se nós conseguimos nos tornar uma pessoa melhor, é porque nós sabemos o que é o Espiritismo. Se nós não nos tornamos pessoas melhores, ainda não aprendemos o que é o Espiritismo. Obrigado a todos, que Jesus abençoe a todos.